Olá, queridos! Muito boa noite para vocês! Aqui estamos nós, né? Para o nosso 13º dia desse propósito abençoado de leitura anual da Bíblia. Queridos, 2021, não deixe isso morrer em você. 2021, essa verdade tem que ficar fixada aí. 2021 será o melhor ano da sua vida. E como é que vai ser o melhor ano da sua vida? Você lembra? Você vai deixar essa palavra renovar você, a palavra de Deus te encher, modificar o teu entendimento, modificar tudo aí dentro, a ponto de você estar tão afiado, tão cheio de Deus, que não vai ter como os seus dias serem os mesmos, tá bom? Então aqui estamos nós. Hoje eu estou transmitindo de 2 câmeras diferentes para 2 lugares diferentes e vai dar tudo certo porque a gente está ficando muito limitado, não é? Com relação ao tempo muitas vezes. Mas hoje tá moleza. Hoje você olhou o cronograma hoje? Me conta como é que você tá. Como é que tá o seu dia? Como é que foi o seu dia, melhor dizendo, né? Como é que você tá indo com relação a esse cronograma, gente? Hoje nós começamos, olha, hoje é capítulo 36 e 37. Só esses 2 do cronograma. Mas sabe que hoje nós vamos iniciar uma história, olha, queridos do céu, poderosíssima, que é sobre José. É algo fascinante, maravilhoso, é algo encorajador, sabe? Porque o bichinho foi chamado de sonhador. E quantas vezes nós na nossa vida, com os nossos planos e projetos, não é verdade? Às vezes a gente vai compartilhar com quem não sonha como a gente, com quem não acredita como nós acreditamos e também nos chamam de sonhador, não é? Perguntam assim, ontem mesmo me perguntaram assim, em que mundo que você vive? E eu respondi, eu vivo nesse mundo, né? Eu vivo no mesmo mundo que você, só que eu vivo realmente numa outra ótica. Eu vivo na ótica de Cristo, queridos. Eu vivo no que a palavra diz para nós vivermos. E eu tô aqui com aquele caderninho do resumo, sabe? Do pegar o resumo, de pegar a palavra, como eu tenho falado com vocês desde o início desse nosso cronograma, fazer o resumo, né? E aqui hoje eu separei pontos muito poderosos para estar compartilhando com vocês. Então, olha só, assista o vídeo até o final, não vou me prolongar, tá bom? E não esqueça de ir até o fim nesse propósito, queridos. Eu tenho certeza que quando essa revelação dessa palavra chegar para você, não tem como a sua vida continuar sendo a mesma. Acredite nisso, essa palavra, a palavra de Deus, é lâmpada para os seus pés, ela é uma luz para o seu caminho. Então, fica firme, deixa essa palavra iluminar a sua vida para você sair das trevas, da ignorância, né? Tem muita coisa, queridos, que são achismos, né? Que são crendices, que são religiosidades, que são coisas que as pessoas disseram, mas que não está na palavra. Então, como é que você vai saber? Você vai ter que escolher. Ou você vai viver a vida, né? Vivendo pelo que as pessoas estão dizendo, ou você vai encarar mesmo, né? Esse desafio e falar, não, vamos ver o que Deus está dizendo. E para que oportunidade melhor do que nós estarmos juntos aqui, lendo, compartilhando essa palavra viva e eficaz que é a palavra de Deus, não é? Boa noite, Samuel, meu amigo, meu irmão, seja muito bem-vindo, amém? Meu irmão, pega aí sua Bíblia, que hoje nós estamos no capítulo 36 e 37 de Gênesis, tá bom? Deixa Deus te usar aí, tá bom? Então vamos lá, queridos, então sem mais delongas, porque se deixar a gente fica papeando aqui e acaba que não vai, né, pro que a gente precisa executar nessa noite, então lá vamos nós. 13º dia de propósito, né, dos nossos 365 dias, e hoje nós vamos falar a partir do capítulo 36, só que veja bem, ontem nós paramos, eu sempre vou recapitular um pouquinho o que aconteceu, ontem nós paramos então, sobre aquela situação da descendência de Jacó. Lembra que Jacó voltou lá para onde Isaac estava, né? Isaac morreu com 180 anos, Jacó e Esaú enterraram Isaac, só que eu não falei para vocês ontem sobre os 12 filhos, né? Sobre os descendentes de Jacó. Eu acho importante só mencionar aqui para você bem rapidinho os filhos de Jacó, tá bom? Lembra que Jacó também tem horas que vai ser chamado de Israel na sua Bíblia, porque o nome dele foi trocado. Vamos lá, foi o seguinte, filhos que ele teve com Lia, então isso ainda está no capítulo de ontem, é só fazendo um apanhado para você. Os filhos que ele teve com Lia foi Ruben, Simeão, Judá, Issacer e Zebulon. Os filhos que ele teve com Raquel foi José e Benjamim. E os filhos que ele teve com a serva de Raquel, que era Bila, foi Dan e Naftali. Outros filhos que ele teve com a serva de Lia, que era Zilpa, foi Gade e Aser, ok? Então, no total, 12 filhos Jacó teve. Legal?
Vamos avançar então hoje, que é capítulo 36 de Gênesis. Como é que começa? Começa com a descendência de Esaú. Então, quando você for folhear aí, que você for fazer a sua leitura, você vai perceber que já começa com a descendência de Esaú, que Esaú também aqui vai ser chamado de Edom, ok? Esaú, ele se casou com 3 mulheres cananeias, diz a palavra. No total, ele teve 5 filhos e todos esses filhos nasceram em Canaã. Ok. Queridos, por estar com muitas riquezas, porque você lembra que Jacó, então, foi para a cidade de seu pai, era onde Esaú estava, só que ali os dois possuíam tantos bens, tanto Jacó quanto Esaú, que eles já não podiam ficar no mesmo lugar, entende? Então, o que Esaú fez? Esaú começou a preparar tudo, né? Juntar suas mulheres, seus filhos, os seus bens, os seus servos, tudo que ele possuía, né? Tudo que ele tinha conquistado ali em Canaã, e ele decidiu mudar de região, ele decidiu mudar ali de cidade, afastando-se então de Jacó, né? E Jacó foi morar em Seir, é o que diz a palavra do Senhor. Queridos, do versículo 9 ao versículo 43, a palavra do Senhor vai nos dizer que ali, né, vai ter praticamente assim, só os filhos e netos de Esaú. Você vai ver que tem a descendência dele, vai vir assim, em ordem cronológica, né? Filhos e netos. Todos esses versículos só falando disso, tá bom? Então aqui eu não anotei, quando você for fazer a leitura eu li, tá bom? Então você também faça a leitura, mas aqui é só para você entender que praticamente do versículo 9 ao 43, isso, do capítulo 36, foi isso, tá bom? Vamos para o 37, o mais esperado dessa noite. Amém? Queridos, olha só. No capítulo 37, a palavra então do Senhor começa nos dizendo que Jacó então voltou para morar em Canaã, onde o seu pai Isaque morava como estrangeiro. Ali começa a história da família de Jacó. Olha só, José, ele tinha 17 anos, diz a palavra, e ele já pastoreava as ovelhas ali de seu pai. Só que, queridos, ele acompanhava também os seus irmãos, que eram os filhos de Bila e Zilpa. Lembra das que eram servas ali da esposa que no caso era Raquel e Lia, lembra? Ok. E quando todas as vezes que ele ia para o campo e que ele voltava do campo, ele acabava tendo que dar um feedback ali pro seu pai, compartilhando com ele o que ele tinha vivido, o que tinha acontecido naquele dia, falando dos seus irmãos também pro seu pai Jacó. Queridos, ele ganhou uma túnica. A palavra diz que ele ganhou uma túnica de seu pai. E essa túnica, ela era toda colorida e longa, sabe, queridos? E o seu pai deu a ele porque José era o filho preferido de Jacó. Queridos, era o filho preferido porque era o filho da velhice. Era o filho que ele teve já em idade avançada, né? Só que, queridos, por causa disso, isso gerou ódio no coração dos seus irmãos. A palavra é bem clara, diz que gerou ódio, né? E ali, queridos, eles já não conseguiam falar com José de maneira amigável, de maneira amorosa. Queridos, então um dia, ainda para completar, né? Porque por isso que ele foi chamado de sonhador. Vamos lá. José teve uma noite em um sonho e nesse sonho ele foi compartilhar com eles, queridos. Só que nesse sonho é como se demonstrasse que ele iria realmente governar, né? José iria exercer esse governo sobre os seus irmãos. E isso acabou causando neles mais ódio, aumentando o ódio deles. Ok, esse foi o primeiro sonho de José. Depois, José, em outro dia, né, teve um outro sonho. E nesse outro sonho que ele teve, queridos, quando ele compartilhou com seus irmãos, ele disse, olha, enquanto eu sonhava, eu vi o sol, vi a lua e 11 estrelas que se inclinavam diante de mim. Quando ele terminou de contar, a história ali para os irmãos, todo esse sonho, ele foi repreendido. Inclusive, o seu pai, Jacó, né, seu pai Israel, estava presente e ele também repreendeu José ali. E os seus irmãos ficaram com inveja dele, é o que diz a palavra. E o pai estava, na verdade, meditando naquilo que José havia falado. Ok, então o que aconteceu? Um dia os seus irmãos foram, né, levar os rebanhos para uma outra terra chamada Siquém. Só que quando eles estavam nessa outra terra, Jacó, Israel, pediu para José ir lá até a cidade para ver se estava tudo bem com os rebanhos, com os irmãos, né? Pediu que ele fosse. Só que, queridos, nessa ocasião, e José super obediente, José vai fazer o que o pai havia pedido. Então José vai ao encontro deles, está meio perdido, procura eles em Siquém, não acha, e uma pessoa informa
informa para ele o seguinte, ó, eles estão lá perto de Dotã, e José vai ao encontro deles, ver se encontrava, localizava os irmãos, exatamente como o pai havia solicitado. Queridos, mas a palavra nos diz que quando seus irmãos avistaram que José vinha, eles já começaram a tramar uma forma de matá-lo. Isso mesmo, de tirar a vida de José. Jogar o corpo dele num poço. Eles pensaram assim em dezenas de situações, sabe? Jogar o corpo dele no poço e dizer pro pai deles que tinha uma fera, tinha devorado ele, sabe? E falou assim, aí nós vamos ver. Olha que frase. E falou assim, ó. Então nós vamos ver em que deu os seus sonhos. Olha que forte, queridos. Lembra que agorinha, quando a gente começou aqui, eu falava sobre isso, sonhos. Muitas vezes, eu quero só abrir um parênteses aqui, nós temos sonhos e projetos que Deus coloca em nosso coração. Mas, queridos, nem todo mundo está preparado para ouvir os seus sonhos, para que você compartilhe aquele projeto, aquele sonho que Deus te deu. Então, muitas vezes, é mais sábio você realmente esperar, aguardar, né, do que sair compartilhando. Porque que coisa horrível é as pessoas nos invejarem. Como você viu o que aconteceu, os próprios irmãos de José invejaram ele e tramaram matá-lo. Então, vamos continuar aqui, vamos continuar que já estamos acabando. Queridos, Rúben, que era o seu irmão mais velho, ele ouviu os planos dos seus irmãos e pensou logo em livrá-lo. Falou, não vamos fazer uma coisa dessa, né? Ok, então o que ele sugeriu? Vamos fazer o seguinte, vamos só colocar ele no poço, vamos jogar ele no poço, né? Porque a intenção dele era o seguinte, a intenção de Rúben, vamos jogar ele no poço, eles vão esquecer, né, José, e mais tarde eu volto aqui e busco José e levo pro meu pai, né? Levo ele pro pai em segurança. Só que, queridos, ele não contava com o seguinte, eles jogaram então José no poço, ok? A palavra diz então que Rúben não estava por perto, porque logo vinha uma caravana de ismaelitas. Então eles estavam ali, tiraram a túnica de José, viu? Jogaram ele, tiraram a túnica e vinha vindo uma caravana de ismaelitas, né? De outra cidade. E ali, queridos, Judá, que era um dos outros irmãos de José, teve uma ideia. Falaram o seguinte, cara, ao invés da gente matar José, vamos vender José, né? É melhor, vamos vender. E todos concordaram em vender. Então eles tiraram José do poço, venderam José para esses mercadores ismaelitas por 20 moedas de prata, diz a palavra. E quando o Rúben volta, então, para poder pegar José no poço, queridos, que ele não estava mais lá, ele rasgou as suas roupas. Ele estava tão desesperado, ele ficou tão aflito, que ele rasgou as suas roupas, queridos. Então, o que eles fizeram? Pegaram a túnica de José, fizeram aquele plano que eles estavam pensando, mataram um bode, colocaram a túnica de José ali no sangue e mandaram entregar essa túnica a Jacó, a Israel, né? Meu Deus, e ainda colocaram um recado assim, por acaso, nós achamos essa túnica, por acaso é do teu filho? Queridos, e a palavra diz que Jacó reconhece a túnica, que ele rasga suas vestes, chora muito, fica inconsolável, né? Durante muitos dias ele fica em luto, né? E se veste de pano de saco, que são panos de humilhação. Queridos, ninguém podia consolar Jacó. Jacó se recusava a ser consolado, porque ele queria chorar tanto até morrer. Olha que coisa, né? Meu Deus, imaginador, né? E aí, queridos, sabe o que acontece? Enquanto isso, os mercadores venderam José a Potifar no Egito, oficial de Faraó. E assim hoje nós terminamos esse resumão poderoso do nosso 13º dia. Não foi rápido hoje? Nossa, hoje foi muito rápido. Então, olha, posso te encorajar? Pega esse cronograma, vamos fazer essa leitura total. Você vê que agora vai começar grandes coisas a acontecer. Não que não tenha acontecido, porque até aqui nós temos vivido experiências maravilhosas, sim ou não? Experiências maravilhosas até aqui nesses capítulos. Então, acredite. O Deus que fez esse milagre na vida de José, que você vai saber logo o que aconteceu com José. O mesmo Deus que mudou a sorte de Abraão, de Isaac. Queridos, o mesmo Deus que foi amigo de Enoque, né? Que, poxa vida, levou Enoque para si. E tantas outras coisas que nós poderíamos fazer aqui. É o mesmo Deus que está te convidando a viver uma nova vida. Então, que você decida isso para você nesse ano de 2021, tá bom? Decida mudar. Não decida ser mais o mesmo. E sem dúvida alguma que o primeiro passo que você pode dar é vindo aprender e conhecer mais a Deus, porque ler a palavra, eu até postei isso hoje nos stories, ler a palavra de Deus é você conhecer mais a Deus, a sua palavra e eles são um, então você vai estar sabendo e conhecendo mais a Deus e não vai ser mais enganado, que é isso que mais importa.
Tem coisa melhor nessa vida do que a gente não ser mais enganado? Gente, não tem. É bom demais a gente ser assertivo. E é o que Deus quer fazer conosco, nos levar a uma vida mais assertiva, tá bom? Então eu vou ficando por aqui hoje. Um grande abraço para você. Faça a sua leitura, acompanhe o cronograma tá aqui, ainda dá tempo de você acompanhar. E vamos juntos, porque 2021 só tá começando, tá bom? Um grande abraço para você. Tchau, tchau.